Olá, senhoras e senhores, sejam todos bem-vindos para mais uma edição do Day Doctor. Um programa que com certeza acrescenta grandes informações, grandes decisões importantes para nossa saúde, para o nosso bem-estar. Se você não se inscreveu ainda no nosso canal, por favor, se inscreva, que você vai ser bastante beneficiário sobre as informações aqui que vão ser dadas. Hoje vamos ter o prazer e o privilégio de ter o Dr. Daniel Moser, urologista de renome nacional e internacional, né, Simone? Com certeza. Que o Campinas Day Hospital tem o privilégio de tê-lo como diretor clínico, como diretor do departamento de urologia. Chefe do setor de urologia. Isso. E vai responder para a gente perguntas, vamos tirar dúvidas. Com certeza isso vai ser muito esclarecedor. Simone, quer fazer alguma introdução? Vamos lá. Bom, obrigada aí por todos, pela presença de vocês. É uma honra entrevistar o nosso entrevistador. Quero ver aqui, hein, como é que vai ser. Tá tudo suando aqui, né? Não muito. Ele. Nós aqui, nervosos. Não, mas é uma honra mesmo, Daniel. Obrigado. Eu, como CEO do Campinas Day, tenho o maior privilégio, você sabe disso. Você foi um dos maiores ganhos aí dos nossos últimos anos. Pela tua qualidade, pela tua competência, pelo ser humano que você é, e nós sabemos, né? O Campinas Day, ele é feito de pessoas e nós primamos muito por esse lado humano. Sim. Dos profissionais que colocamos para cuidar dos nossos clientes, né? Sim. Isso para nós ali, não só a questão técnica, mas a parte humana, ela faz muita diferença. Sim. E eu, assim, sou muito rigorosa nisso, né? Então, a gente cria ali laços de família, realmente. Sim. E você veio nos abrilhantar com a sua presença como mais um membro, claro, né? Não tão novo no Campinas Day, sim, né? Você tá lá, o quê? Uns 5 anos? Já tá fazendo 5 anos. Já passou, né? Um pouquinho, claro, né, Pedro? Já foi aprovado. Já foi a estreia. Não, ainda tá no nível 2, né? Eu gostaria, então, de iniciar, como você faz com os entrevistados, sim, que você falasse um pouco da sua pessoa. Legal. Da sua existência, aonde você nasceu, qual cidade, você só morou em Campinas. Sim. E falasse um pouco de você. Legal. O que você gosta de fazer, sim, sem o lado profissional? Legal. Pô, é muito bacana hoje estar aqui na posição de entrevistado, né? E por um colega tão nobre como você, Pedro, que eu tenho conhecido e ficado cada vez mais fã. Obrigado. Pela Simone, né, que me recebeu lá no Campinas Day, me acolheu. E quando a gente vai falar de nós mesmos, sempre dá um aspecto de nostalgia, de boas memórias, algumas coisas nos deixam até um pouco emocionados, né? Pô, com certeza. Então, eu sou catarinense, né, nascido lá em Blumenau e morei lá até os 16 anos de idade. Certo. Foi uma infância muito boa, de menino que brincava na rua, ia no clube, né? Tem o meu irmão, que também é urologista, acho que eu dei um bom exemplo ali para ele. E, enfim, crescemos juntos, sempre com o pai e com a mãe em casa. Enfim, família tradicional. E foi muito legal. Então, uma trajetória bacana, até que chegou nos 16 anos. Eu lembro que eu cheguei num almoço, assim, para meus pais, e eu falei para meu pai assim, pai, eu acho que eu vou precisar ir para Curitiba estudar. O pessoal está indo para Curitiba e parece que o caminho é esse. E aí ele virou para mim e falou, então, legal, você está autorizado, pode ir. Vai lá, vê tudo como é que é e depois vem aqui e me conta que a gente vai. E eu fui, 16 anos, não tinha celular, Waze, GPS. Eu fui a Curitiba, peguei um ônibus, fui lá com 16 anos a Curitiba, perguntei onde é que era a escola lá Positivo, ia perguntando, pegando o ônibus e chegando lá.
e fui vendo onde eu ia estudar. Perto da rua 24 horas? Perto Nossa. da 24 horas, Vicente Machado, Vicente Machado. morei na Desembargador Mota, última turma da Desembargador. Colégio positivo? Tem um positivo fiz assim? positivo. Sim, eu conheço. E aí vi tudo, apartamento, e voltei lá para Santa Catarina. Falei, mãe, agora pode ir assinar os contratos, que eu já consegui até uma bolsa. Daí Nossa. minha mãe foi lá depois, assinou, e lá em casa sempre foi muito assim, sempre com o coração na mão, mas falava, você tem que ir. E aí acho que isso aí foi dando iniciativa, né? Então, Simone, a gente já vê, né, a personalidade do Daniel, não estamos falando Com do Daniel e não certeza. do doutor, Sim. como uma pessoa de De iniciativa, iniciativa. que sai de casa Desbravadora. Sim, aos sim. 16, 17 anos, vai para Sim. uma outra cidade, vai correr atrás dos sonhos, das Sim. metas. Então, isso já define a sua personalidade, Sim, né, sim. como pessoa. Sim, né? exatamente. Então, isso, para mim, traz confiança. Legal, obrigado. Né? Pedro. Procurar um médico Uhum. que a gente sabe que tem essa trajetória Uhum. traz confiança, traz tranquilidade, e a gente hoje em dia precisa disso, porque Aham. nós que vivemos no meio médico, Aham. né, doutor, a gente sabe o quanto tem Claro. de pessoas que maquiam, né, Sim. esse posicionamento. Exato, exato. É. E aí você perguntou ali também de horários livres, né? Eu também gosto de muito comentar isso, Sim, porque eu o que acho que muito você saudável, faz? né? Um conselho que eu sempre dou para os médicos, posso até escandalizar alguns médicos aqui, eu acho que todo médico tem que ter um período na sua semana, pelo menos, livre. Sim, O que eu falo um período? Uma tarde, uma manhã, para você poder respirar, pensar, perfeito. refletir, Desligar. desligar, né? E você poder se centralizar. Hoje a gente vê muito assim, aquele corre-corre, que a nossa profissão exige. Então, se você não tiver esses períodos, Lógico. você acaba perdendo criatividade, acaba O que perdendo... você faz no seu período livre? Ah, eu gosto de fazer muita coisa. Dá um Eu exemplo. Ele vai Ó, falar que ele gosta de ler. Gosto de Pode ser? ler, Pode ser. gosto de esportes, gosto de correr. Então, vai muito com a minha agenda, quando permite. Sim. E dá, eu consigo correr. Consegue fazer. Musculação, jogar tênis assim com os amigos. Tenho desenvolvido um novo esporte ultimamente, golfe, aprendendo. O Alexandre aqui que me deu um incentivo também para começar, e um outro amigo urologista, o Rafael. Enfim, esporte é um ponto central. Também ir a restaurantes, cinema, quando sobra um tempinho. Perfeito. E tudo dá para fazer. Só que você tem que se programar, se Dimensionar. organizar, dimensionar e ter muita vontade, né? Isso é muito importante na vida do médico, essa dimensionar as coisas. Uhum. Porque se você se dedica totalmente à sua vida, totalmente o seu horário à profissão, isso vai chegar num ponto que você vai ficar muito desgastado Isso. e desmotivado a continuar. Então, o que o doutor está querendo dizer é tirar momentos Exato. pra gente. Sim, para você não perder o principal que eu vejo hoje, vontade. Vontade. A vida se resume a vontade. Perfeito. Vontade de fazer os exercícios, vontade de trabalhar, vontade de viver. Exatamente. Que está se perdendo. A gente vê nos pacientes muito isso É o hoje. equilíbrio, né? Exatamente. É uma vida equilibrada. Exatamente. O segredo é o equilíbrio, É o equilíbrio, né, Simone? exatamente. E muita gente não consegue enxergar isso e chega uma hora que acumula Isso. tanta Burnout. pressão e Sim. dá o burnout, que é uma síndrome, né, de estresse aguda e com Sim. consequências graves. Né? Sim. Bom, eu acho que agora a gente poderia passar um pouco para o Dr. Daniel. Vamos lá. Né? Vamos lá. Dr. Daniel, para quem não conhece, o Dr. Daniel é uma referência no Brasil. Ele desenvolveu uma técnica que a gente vai aqui pedir para que ele explique de uma maneira mais Claro. leiga, né? Claro. Para as pessoas entenderem, e mesmo os médicos de outras especialidades. Aham. Porém, ele é uma pessoa de referência, é uma pessoa que ensina outros colegas a fazer, ele tem uma trajetória de docência aí, né? E tem também uma obsessão, né? Pelo aquilo que ele faz, que é uma obsessão benigna, vamos dizer Sim. assim. Ele faz com muito carinho, com muita competência. E é difícil conversar com o Dr. Daniel sem dois itens fundamentais. Sim. Vamos começar pelo mais simples. Eu Vamos queria lá. que você falasse sobre as disfunções miccionais. Ah, perfeito. As disfunções miccionais são uma paixão já desde a época da faculdade. Então, eu fiz a minha faculdade lá na Unicamp, tenho muito carinho. E quando cheguei no 4º ano da faculdade,
eu precisava conseguir uma bolsa de iniciação científica. Então eu olhei a lista, a Unicamp é uma instituição que tem muita pesquisa, e tinha dentre inúmeras áreas lá, uma área lá que chamava urodinâmica. Aí eu falei, nossa, esse assunto deve ser bem dinâmico. E eu vou, Só o nome eu já vou é. dar uma olhada nisso daqui. E, coincidentemente ou não, quando eu fazia o colegial, um urologista lá da minha cidade me levou para ver uma cirurgia com ele lá no centro cirúrgico, me levou no laboratório de anatomia. E quando eu fui ver, eu estava escolhendo uma área para iniciação científica na urodinâmica. Então, Entendi. no 4º ano da faculdade. Entendi. Foi Ali precoce, a precoce. sua tendência. Ali eu comecei a fazer esse trabalho, acompanhar os pós-operatórios de porquinhos, que a gente tem que desenvolver técnicas cirúrgicas, nesses modelos experimentais. Hoje já evoluiu muito para modelo sintético também. E nós fomos aprendendo isso, fazendo exames, vendo pacientes. E aí eu tive uma grande escola, né, na Unicamp, com o professor Carlos D'Ancona, o professor Paulo Palma, nessa área. Então isso começou na faculdade. Entendi. Aí eu já prestei residência de cirurgia geral pensando em urologia. Na Unicamp. Na Unicamp. Aí eu fiz a minha residência de urologia na Unicamp também, sempre com foco voltado para as disfunções miccionais. Exato. E aí depois, terminado, eu fui absorvido lá pelo corpo docente como assistente lá na Unicamp, no qual eu permaneci por 10 anos. Ok. E quando a gente fala de disfunções miccionais, o que envolve isso? Problemas urinários. Isso eu queria, com licença, Sim. que você esclarecesse, né, para as Sim. pessoas que estão nos vendo, a disfunção miccional é a dificuldade ou a perda de urina? Vamos Isso. falar num termos mais... Exatamente. Eu queria que você comentasse esses dois Vamos lá. pontos. É a dificuldade para urinar, que pode ser um problema da contração da sua bexiga ou alguma coisa que impede o seu xixi de sair. Nesse campo de impedir de sair, foi uma das áreas, Pedro, que eu me dedico muito nos últimos 10 anos, que é o aumento da próstata, a hiperplasia de próstata. E por outro lado, essa dificuldade de sair tem a perda de urina, a incontinência urinária. Então hoje, minha prática é focada em próstatas aumentadas, homens que têm dificuldade para urinar, que precisam de um tratamento da próstata aumentada, hiperplasia de próstata, e pessoas que têm incontinência de urina, tanto homem quanto mulher. Muito bom. E vamos começar pela incontinência urinária, aquela pessoa que perde urina. O que você propõe como tratamento para essas pessoas? Perfeito. Esse tratamento vai desde tratamentos com medidas comportamentais, evitar hábitos, por exemplo, tem gente que toma muito café e acaba tendo muita vontade de ir no banheiro, bebidas cítricas, você pode controlar por ali. Tem medicamentos que você pode utilizar e alguns casos também acabam em cirurgia. As mais realizadas são sling, S-L-I-N-G, e uma outra que chama esfíncter artificial. Por que artificial? Porque nós já temos um esfíncter natural, que nada mais é do que uma válvula que segura o xixi. Então hoje basicamente o tratamento para incontinência são esses. Além, não posso deixar de falar, fisioterapia, que é o nosso braço direito aqui nesse tipo de tratamento. E quando a gente pensa em hospital-dia, como que essas cirurgias para incontinência, como que elas se interagem no hospital-dia? É possível fazer no hospital-dia? E a internação, como que você... Sim, totalmente factível. E hoje o melhor cenário para essa cirurgia é no hospital-dia. Foi um dos pontos que me levou ali para procurar a Simone, hospital-dia, porque são cirurgias que muitas vezes têm um implante de uma prótese, que é ou o sling ou o esfíncter artificial, e o Campinas Day Hospital é um dos melhores ambientes. Por quê? Você tem menos taxas de infecção. Ali internam pessoas rígidas, não temos pacientes com infecção, não tem uma infecção pulmonar, uma infecção gastrointestinal que está internado ali. Ali são pacientes que vêm para operar, rígidos, e depois vão fazer a recuperação na sua casa. No caso do sling, você dá alta no mesmo dia ou você segura um dia? Altas todas no mesmo dia. Opera de manhã e embora à tarde. Ótimo. Passando agora para a dificuldade de urinar, né? A gente sabe, o doutor vai explicar melhor, mas a gente sabe que o crescimento da próstata, benigna ou não, dificulta a urina, né? Urinar. Aí eu queria que você comentasse, e aí é difícil conversar com você sem falar na enucleação endoscópica. Sim. É muito difícil. Sim. O Dr. Daniel desenvolveu, aprimorou e hoje ensina
no Brasil inteiro aí a técnica de enucleação endoscópica. Exato. Eu queria, então, nós estamos já falando da dificuldade, perfeito, né? De miccional. Queria que você comentasse essa cirurgia e os detalhes aí. Vamos lá. A enucleação de próstata é uma cirurgia que ela veio digamos, eu posso falar até uma evolução da raspagem de próstata. Da RTU? Da RTU. Muita gente já ouviu falar, né, na linguagem mais leiga, raspagem de próstata. Então você vai, através do canal da urina, e vai raspando aquele tecido que cresceu a mais. A enucleação ela é uma técnica que já existe desde os primórdios da urologia, só que era feita por via aberta. Então você tinha que abrir o paciente para poder tirar todo aquele miolo da próstata. Então, com a evolução, viu-se que era possível fazer esse tratamento pelo canal da urina também. E qual que são os seus diferenciais em relação à RTU? Os trabalhos mostram que ela tem menos taxa de sangramento, ela tem menos tempo de uso de sonda, uma recuperação acaba sendo até mais rápida, né, por conta disso, e um perfil de segurança maior, uma vez que sangra menos, acaba tendo um perfil de segurança melhor. E o grande detalhe, ela consegue tirar tecido de próstatas de grande volume. A RTU hoje, pelas diretrizes, tem um certo limite. Ela é um padrão indicado até próstatas de 80 gramas. Com a enucleação, você faz próstatas de 30, 60, 80, 100, 200, até 400 gramas, que eu já fiz, pelo canal da urina. Entendi. Então, esse é o grande diferencial da enucleação. Tá. E existem algumas fontes de energia para fazer isso. Você pode usar energia laser, que aí a mais conhecida é o HOLEP, que é o Holmium Laser. Então, usa HOL, EP de enucleação de próstata, HOLEP. E você pode usar também energia bipolar, que é o Bipolep. Você usa qual? Utilizamos as duas. As duas. Tá. A grande questão que houve na enucleação e comigo foi que num dia, numa cirurgia demonstrativa que eu fui fazer lá no Rio Grande do Sul, eu fazia enucleação apenas com laser e eu tive a oportunidade de fazer uma enucleação com energia bipolar. Foi a primeira vez que um determinado instrumento foi usado no Brasil. E a partir dali, eu vi que o equipamento bipolar era menor e era possível transportar esse aparelho para o Brasil inteiro. Ali continuou a minha jornada, né? Que tinha começado lá em 2010, quando eu tinha acabado a minha residência, e o meu professor, Paulo Palma, virou para mim e falou assim: eu preciso da sua ajuda, Daniel. Eu, pois não, professor. Eu fui convidado para umas cirurgias, mas não poderia ir. Você pode ir no meu lugar? Aí eu falei, posso? Eu achei que era aqui perto. Pois não, é em La Paz, Bolívia. E lá não tão perto. Não era tão perto. E lá começou e eu falei, eu quero isso para minha vida. Então eu fui plantando isso nos últimos 10 anos, 15 anos. E quando chegou essa possibilidade da enucleação, eu comprei os equipamentos e botei um ideal na minha cabeça. Eu vou espalhar isso pelo Brasil. E saí viajando. E eu nunca imaginava que isso ia ter uma repercussão mundial como se tornou. Porque eu comecei a fazer tanto esse Bipolep para ensinar as pessoas, que os outros colegas urologistas, que comecei a ter os mesmos resultados do HOLEP, que era o padrão com laser, os mesmos resultados, em alguns casos eu acho que até melhor. Passei a ensinar também na América Latina, quase todos os países da América Latina, algumas cirurgias na Europa, já fui realizar lá também, demonstrativas. E teve uma evolução, porque houve um caminho para miniaturização, diminuição dos equipamentos. Aliás, foi até no Brasil, um colega lá do Sul, que fez uma miniaturização desse aparelho para laser, para HOLEP. E aí eu tive a oportunidade de desenvolver o primeiro aparelho e a alça para fazer essa cirurgia miniaturizada em Bipolep do mundo. Então foi a primeira cirurgia nesse sentido. O que eu vejo de toda o que a gente sente com as suas palavras é competência e inovação. Certo. Então você inovou uma técnica, você elaborou um material, você teve a expertise de levar um material portátil, né, para outros lugares e você difundiu o que você faz com tanta competência. Né? Sim, e teve um ponto, Pedro, que eu acho que aqui foi muito marcante aqui na história do país, que foi quando eu cheguei para Simone, e foi em 2022, é um passado recente, e falei para ela, Simone, eu vejo que nós já temos condições de realizar essa cirurgia em regime day hospital. Isso aqui não é feito no Brasil ainda, nós vamos ser os primeiros. Eu perguntei, você está preparada? Eu lembro dessa. E ela falou, desse ano. Sim, se você está confiante, vamos em frente. Então, Pedro, foi um marco.
nós fizemos a primeira enucleação de próstata em regime day hospital, de forma rotineira no Brasil. Então, essa cirurgia era só feita em grandes hospitais, porque considerava-se que tinha muito risco, mas, enfim, com a evolução técnica, com a segurança, com o suporte, com os anestesistas, que você sabe, a gente precisa de uma equipe anestésica muito boa, com todo o time entendendo disso. Hoje, enucleação, desde a recepção, desde o endoscopista, passando pelo pessoal da cozinha, todo mundo sabe o que é enucleação no Campinas Day Hospital, Sim. porque foi um trabalho feito para que essa cirurgia saísse, não foi, Simone? Com certeza. Daniel, e inclusive agora, acho que em março, né, nós fizemos a 100ª enucleação, nós até comemoramos no hospital. E junto com essa sua fala, que eu ia já fazer essa entrada, eu lembro num congresso em Curitiba, né, que você me convidou, e o espanto da sua comunidade de urologistas aí, dos médicos, que causou até um burburinho. Até falei, eu vou sair daqui porque tinha 300 homens, só eu de mulher. E ele fazendo uma cirurgia ao vivo e eu lá na plateia, lá e sendo, né, quase massacrada. Sim. E ao invés de nos sentirmos afrontados e, enfim, criticados, foi uma oportunidade de mostrar como um trabalho sério, né? Com um ser humano capacitado, com tecnologia, num lugar onde traz segurança, inovação, a gente consegue quebrar paradigmas, quebrar toda essa estrutura formal que muitos ainda não conseguem quebrar isso, sair dessa caixinha, né? E se mover para o novo. E o benefício que isso traz para o cliente. Antigamente nós fazíamos, eu lembro, vamos montar um pacote, você chegou para mim. Mas Daniel, quantos dias, né? Quantas horas de internação? Vamos começar com até 36. Depois essas 36 viraram 30, 24. E hoje o Daniel consegue, muitas vezes, a média de 6 a 8 horas de internação, nem 12. O cliente já vai embora para casa, né, Daniel? A sonda que a RTU, a gente sabe que o paciente fica, ela existe nesse tipo de cirurgia? Ele fica algumas horas com a sonda? Um sangramento menor, aí seria isso? Existe. Existem protocolos, né, Pedro? Diferentes protocolos. Existe o protocolo que preza pelo paciente ficar no hospital, no outro dia tirar a sonda, ir embora. Mas pela nossa filosofia Day Hospital, a gente está fazendo novos paradigmas. Hoje, a nossa prioridade é o paciente ir para sua casa, recuperação em casa. Então, isso, evolução técnica, claro, são quase 1000 casos feitos dessa cirurgia. Então, não dá para também a gente sair aqui falando, faça. Você tem que estar firme na técnica para fazer também numa estrutura mais enxuta. E claro, quando a gente fala fazer em regime Day Hospital, tem toda uma retaguarda. Se o paciente precisar de uma UTI, tem UTIs parceiras que podem receber. Isso é pronto, né? E viramos referência. Então, os médicos de várias regiões, várias cidades do estado, do país, mandam os seus pacientes. Eles fazem a cirurgia de manhã, geralmente 6h30, 7 horas. E após o almoço, são liberados com a sonda e vêm no dia seguinte para tirar essa sonda. Qual é a anestesia que é feita para essa cirurgia de enucleação? Normalmente, nós gostamos de anestesia geral, que o paciente dorme, ele fica mais segura, mais sabemos, segura, né? tem um maior controle, tá? E em alguns casos nós fazemos até com máscara laríngea, quando são próstatas menores e que o tempo cirúrgico é menor. Isso tem que dar um destaque à equipe anestésica que permitiu isso aí acontecer. Né? Perfeito. Então, como a Simone falou, foi uma evolução muito feliz. Hoje fizemos 2 casos e os 2 casos tiveram alta com 4 a 5 horas após o procedimento. Só que nós estamos falando de uma próstata de 120 gramas. É quase impensável isso e muitos até hoje duvidam, né, que isso pode ser possível. Aí a gente aprende uma lição, né? O paciente, os mais idosos que tem um aumento prostático, tem essa nova opção, né, que até então não existia, ou se existia era feito em grandes hospitais, e aproveitar o que um Day Hospital oferece, que é uma agilidade muito grande, porque entrar num grande hospital, desde a recepção até a alta, é demorado. Né? É uma coisa que tem muitos passos, muitos fluxos.
Já um hospital dia, a entrada já é mais facilitada, a alta é no mesmo dia, no máximo no dia seguinte. Sim. Então, fica uma lição, né, de uma nova opção para os pacientes que têm aumento de próstata, procurar o Dr. Daniel para que ele explique com mais detalhes. Sim. Aqui, né, a gente tem um tempo restrito e com certeza serão beneficiados Sim. de uma maneira E não grande. poderia deixar de falar de tecnologias ainda minimamente invasivas que estão chegando. Hoje nós somos também o primeiro serviço em Campinas e no interior do estado de São Paulo a fazer a terapia Rezum, que é uma terapia que daí... Sabe qual é o exemplo que eu uso? Não. É mais simples que uma endoscopia, Poxa vida. que é o seu procedimento. Poxa vida, mais simples que endoscopia. Palavras aí eu dos vou ficar anestesistas, preocupado. você acredita? Então Eu- ele entra na sala, o procedimento em si demora 6 minutos e ele trata através da aplicação de vapor de água na próstata. Claro que daí tem uma redução de volume bem menor do que uma enucleação. Lógico. Não pra é uma próstatas cirurgia- menores, Pode ser a próstata até 80 gramas. até 80 gramas. Muitas vezes ele vai ter que repetir esse procedimento. Explica de maneira bastante leiga Vamos lá. como que é essa técnica Essa resume. técnica, você entra com um equipamento, paciente sob sedação, não vai ter dor, pelo Via- canal da urina. É uma sonda, é uma É uma cânula, câmera. uma câmera. Uma câmera, sai uma agulha de 1 centímetro, ela penetra no tecido prostático e aplica o elemento mais simples da natureza, Água. vapor de água. Aplica, são algumas aplicações, dependendo do tamanho da próstata. O tratamento em si demora de 6 a 8 minutos, é retirado, deixado uma sonda e ele vai para casa logo depois que acaba a anestesia. Entendi. Vantagens: preserva a ejaculação, que é uma preocupação do homem em 95% dos casos. Que é uma complicação da RTU às vezes, A né? Da RTU, cirurgia. a enucleação, São- cirurgias ablativas Sim. que tiram tecido, perdem a enucleação. O Rezum preserva a sua ejaculação em 95% dos casos. Você está com a sonda, você fica com a sonda mais dias, é uma troca, né, que você tem, é menos invasivo, mas fica mais tempo de sonda, mas 2, 3 dias depois, mesmo com a sonda, você pode voltar para o seu trabalho de escritório, para o seu dia a dia. Então é para aquele homem que está ainda bastante na ativa, que é um procedimento minimamente invasivo, voltar logo ao trabalho, sabendo que num intervalo, talvez, não se sabe exatamente, mas entre 5 e 10 anos, talvez precise fazer um novo procedimento. Mas para o mundo de hoje, correria que a gente se encontra é uma ótima opção também. Né? Já para finalizando aqui, Não, eu nós já não te podemos dou- deixar de falar da prevenção, né? Da Já que nós prevenção, estamos exatamente, falando de falar próstata, isso, né? sim, Do da câncer prevenção. de próstata. Sim. Que O você- trabalho que a gente faz no Campinas Day, né, Daniel? Sim. Queria ouvir um pouquinho, queria que das- você esclarecesse Sim. para o nosso público Exatamente, a prevenção, quais são suas recomendações, Isso, recomendações. para a prevenção do câncer de próstata? Vamos lá. Todo homem, a partir dos 45 anos, se tiver antecedentes, no mais tardar 50 anos, fazer a sua avaliação com PSA e toque retal. Outro exame que passa muito desapercebido é como anda o seu xixi, que chama fluxometria. Você urina num potinho que tem uma ligação com o computador e vai falar para você se o seu jato de urina está dentro do normal ou não. Porque você sabe, Pedro, o nosso jato vai diminuindo e a gente acostuma com o jato ruim. E acha que está normal. Acha que está normal e chega com 60 anos com a sua bexiga totalmente destruída. Sim. Então, com essa preocupação, é o 3º ano, nós fazemos uma campanha, Novembro Azul, no Campinas Day Hospital, super sucesso, Que é o câncer de próstata, né? que é a detecção é o precoce, mês da prevenção do câncer de próstata. câncer de próstata. E, se me permitem, nós demos um passinho além e esse ano vamos fazer um evento que chama Universo Masculino. É um dia inteiro de programação. Nem estava sabendo isso, a Nossa, Simone. prazer. Nosso diretor médico é isso. Esse Que ótimo. Esse é um desdobramento, tá? Eu quero ouvir de você depois disso daí. Nesse ano nós vamos fazer em São Paulo essa primeira edição, mas obviamente com todo o apoio aqui do Campinas Day, levar os pacientes daqui para lá também, além da nossa campanha no Mas Campinas Day Hospital. isso não também. permite exatamente de fazer a campanha. Não, a campanha Nós Não, estamos quase em novembro, tradição. né? Sim. Fazer a campanha no Sim. Campinas Day. Então teremos o Campinas Day e esse evento de um dia para os pacientes também ouvirem que a gente quer ir além, como sempre. Lógico. Queda de cabelo, Lógico, testosterona, lógico. performance, vamos Sim, ampliar um pouco existe esse outras leque. áreas da atuação do urologista também. Sim, preocupação. Hoje eu vejo o urologista como guardião da saúde do homem. Isso. Sim. Ele vai lá, eu tenho que pedir a endoscopia, tenho que pedir a colonoscopia, mandar lá para você, Prevenção. olhar todos os aspectos, pedir alguns exames básicos de cardiologia, encaminhar para a doutora Marcela,
acho que a gente não pode perder essa oportunidade de não só olhar uma próstata. Como a Simone falou, nós temos que olhar o ser humano que está ali e as suas necessidades, inclusive psicológicas, que muitos vêm lá estressados, sobrecarregados, e a gente está lá para ajudá-los também nisso. Perfeito. Eu acho que foi extremamente proveitoso, extremamente esclarecedor, né, a presença do Dr. Daniel Moser, e eu sugiro, né, a todos os homens que entenderam a mensagem a partir de 45 anos, doutor? Sim, 45 anos. Agendar a consulta com seu urologista e aproveitar aí as considerações, os esclarecimentos do Dr. Daniel, que realmente tem um grande valor. Eu queria agradecer e dar a Simone a palavra para finalizar a nossa conversa. Nossa, tem conversa aqui para horas, né? É verdade. Daniel, como eu já disse, você foi um ganho enorme para a nossa instituição, né, Pedro? Sem você dúvida. que está lá comigo. Sem dúvida. Né, há poucas décadas. O trabalho que você faz, você leva o nosso nome, você agrega valor à nossa instituição. E é bom colaborar com esse lado de inovação, Sim. que é a nossa filosofia, né? Inovar sempre, com qualidade e segurança, e você abrilhanta cada dia mais. Legal. E nessas suas viagens aí, que eu até falei para você das milhas, né? Sim. Que nós sabemos que você está cruzando aí fronteiras, Sim. né? E continentes, Sim. por que não dizer? Sim. E isso leva o seu nome, mas o nosso nome junto claro. Com você. E você é um parceiro, assim, inestimável, né? Legal, tanto que virou nosso diretor médico Sim. e tem aí conduzido a nossa equipe aí com um brilho de sempre. Muito obrigado, viu? Obrigado, Simone. Obrigado, Pedro. Tem sido uma alegria estar aqui ao lado de vocês, colegas, né? Uma trajetória incrível. Agradecer a Simone essa oportunidade. E é isso aí que você falou. Quase todo final de semana tenho viajado para disseminar meus ideais de técnica cirúrgica. Tem sido uma época bastante corrida, mas agradeço primeiramente a Deus que tem dado força e o que eu falo para os homens que está sendo perdido, vontade. Então você acorde de manhã, peça a Deus força, vontade para você cumprir o que você tem de propósito aqui nessa terra. Cada um tem o seu. E aí você vai cumprindo, vai sendo feliz e vai dando tempo para tudo. Então, muito obrigado. Doutor Daniel, muito obrigado. Fantástico. Queria agradecer a plateia que está sempre presente com a gente. Bom, assim a gente encerra então mais esse podcast do Campinas Day Hospital, nosso Day Doctor. Se você não está inscrito, inscreva, dê o seu like e continue sempre com a gente. Muito obrigado.